Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado porque você está aqui com a gente. Mais um vídeo e eu tenho certeza que você está investindo tempo no seu crescimento espiritual e espero que através desses vídeos, através desses resumos, esse canal ele possa estar contribuindo de alguma forma, mesmo que de maneira pequena, para o seu crescimento espiritual, é claro, através da lição da Escola Sabatina. Lembrando que aqui é um resumo e através desse resumo você também vai se aprofundar cada vez mais na lição da Escola Sabatina, estudar, tirar muitas mais lições, né? Podemos dizer assim, e através daí você vai poder compartilhar isso, vai poder compartilhar as suas lições ao sábado na sua igreja através da classe da Escola Sabatina que você pertence, tá certo? Chegamos então na segunda-feira, dia 31 de março, né? Já no final do mês, último dia do mês de março. E o título de hoje, da parte de segunda, é Deus deseja ser conhecido. Eu quero ler uma parte aqui da lição de segunda. Pessoal que tem o guia de estudos, né, pode me acompanhar. Você que não tem o guia de estudos, você pode também me acompanhar e interagir através da breve leitura que eu vou fazer para que a gente possa contextualizar. Tá bom? Diz assim no primeiro parágrafo: talvez nada seja tão frustrante quanto precisar se comunicar. Talvez em um hospital ou farmácia, quando estamos em um país cujo idioma é desconhecido para nós. Sabemos o que precisamos dizer, mas não temos o vocabulário adequado para dizer isso. Com Deus surge um problema diferente. Ele diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os seus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Isso está lá no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 9. O problema, segue aqui o guia de estudos, o problema não é o que Deus não tenha o vocabulário para se comunicar conosco. O problema é que nós não temos o vocabulário nem a capacidade intelectual para compreender totalmente o que Ele tem a dizer. E aí, para a gente poder analisar e se aprofundar nas lições desse dia, tem uma pergunta bem interessante que diz assim, ó: o que a Bíblia ensina sobre o conhecimento de Deus em comparação com o nosso, ou seja, em comparação com o conhecimento humano? Então, de um lado o conhecimento de Deus, do outro lado o conhecimento humano. E quais são aqui os capítulos e versículos que a lição sugere? Salmo 139, do versículo 1 a 6, o Salmo 147, versículo 5, Romanos capítulo 11, verso 33, e 1 João, capítulo 3, verso 20. E aí a gente vai, de maneira resumida, se aprofundar em cada um desses versos aqui. Tá certo? Salmo 139, do versículo 1 a 6. Diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por trás e por diante,
e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão alto que não posso atingir. Observem, querido aluno, querida aluna, essa parte final do Salmo 139, do versículo 1 a 6, que diz assim, vou repetir novamente, que diz assim, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e tão alto que não posso atingir. Apenas aqui, nesse primeiro capítulo e versículos que a gente analisou, a gente já percebeu que há uma diferença infinita, e o próprio salmista, né, um ser humano que nem eu, que nem você, reconheceu essa grande diferença, né, que é uma diferença infinita entre o conhecimento de Deus e o conhecimento humano. Ellen White, inspirada por Deus, no livro Educação, na página 168, diz assim: Deus está familiarizando com a nossa vida. Ele nos conhece melhor do que nos conhecemos a nós mesmos. Cada ato nosso, cada palavra pronunciada, cada pensamento que passa por nossa mente está aberta à inspeção de Deus. Olha que citação inspirada pelo Senhor maravilhosa. Repito, livro Educação, na página 168, reforçando o que o texto bíblico falou, né? Primeiro ponto, Deus está familiarizado com a nossa vida, Ele sabe de tudo da nossa vida, sabe de tudo. O outro ponto, Ele nos conhece melhor do que nos conhecemos a nós mesmos. Às vezes a gente imagina, né, que um parente, um melhor amigo, ele sabe melhor da nossa vida do que nós mesmos. Não. Deus, Ele conhece muito mais do que nós mesmos. Ele conhece, como diz aqui, né, um outro ponto, Ele conhece cada ato nosso, cada palavra pronunciada, cada pensamento que passa pela nossa mente. Eu estou relendo para a gente poder reforçar. Ele conhece, está aberta, no caso, repetindo aqui, né, Ele conhece cada pensamento que passa pela nossa mente, está aberta à expansão de Deus. Então Deus, Ele conhece todas as áreas da nossa vida. Ele conhece tudo. E qual é a lição que a gente tira para nós? Do Salmo 139, do versículo 1 a 6. Deus, Ele conhece tudo. Tudo sobre nós. E isso se integra também no que diz respeito aos nossos pensamentos e também às nossas ações. E isso nos chama, querido aluno, querida aluna, isso nos chama a viver como? A viver com integridade, não é verdade? Sabendo que nada está, digamos assim, oculto aos olhos de Deus. Nada. Porque Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente também. Só que de contrapartida, sabendo disso, isso nos traz conforto. Por que isso nos traz conforto? Porque Deus, além de saber de tudo isso, Ele sabe das nossas necessidades antes mesmo que a gente venha a pedir. Não está na lição da escola sabatina, mas Isaías 65, verso 24, destaca que Deus, Ele, muito antes da gente clamar, ou seja, da gente pedir, Ele já responde. E aí a gente pode analisar, ou a gente pode pensar, né? Como que a gente pode imaginar o fato da gente pedir, sabendo que Deus já sabe? Sabe, querido amigo, querida amiga, Deus, Ele se agrada desse diálogo, dessa conversa, desse relacionamento, dessa intimidade. Deus, Ele se agrada que a gente venha conversar, mesmo que Ele já saiba das coisas. E quando a gente conversa, a gente está dialogando, a gente está conversando com Deus. E quanto mais a gente faz isso,
não só no pedir, mas no agradecer, apresentando a Deus todas as áreas da nossa vida, todas as nossas necessidades e ansiedades. Com certeza Deus ele vai te dar a resposta, Deus ele vai te dar a direção. Então é muito importante que você possa ter esse pensamento. Vamos no outro versículo, aliás, no outro capítulo, né? Agora de Salmo 147, versículo 5. Diz assim: grande é o nosso Senhor, e de grande poder o seu entendimento é infinito. O seu entendimento é infinito. Aí a gente já percebe. O ser humano, todos nós, alguns vão morrer antes de Jesus Cristo voltar. Outros, quando Jesus Cristo voltar, vamos estar vivos, tá certo? Porém, a gente percebe automaticamente que nós não somos infinitos, nós somos finitos. E a gente percebe que quando Deus ele fala, o salmista destaca, né, que grande é o nosso Senhor e de grande poder o seu entendimento é infinito. A gente percebe que não tem fim o entendimento de Deus. O nosso tem. E Deus não tem fim o entendimento dele. E aí eu quero pegar uma outra citação de Ellen White, que eu creio que vai nos ajudar a gente compreender um pouquinho melhor, né? No livro O Maior Discurso de Cristo, na página 85, aquele que mantém os incontáveis mundos no espaço, ao mesmo tempo cuida das necessidades do pequeno pardal. Nenhuma lágrima derramada sem que Deus anote. Não há sorriso que ele não perceba. Então, mais uma vez, Ellen White aqui, inspirada por Deus, reforçando aquilo que a Bíblia está falando. E qual é a lição que a gente tira para nós? A gente sempre tem que tirar uma lição daquilo que a gente está. Essa é a lógica da lição da escola sabatina, né? Lembrando que a lição da escola sabatina ela nos leva o quê? Ela nos leva à Bíblia, tá certo? Então a gente sempre tem que tirar uma lição para a nossa vida. E qual é a lição que a gente tira? Primeiro, que o conhecimento de Deus ele é infinito, ele não tem fim. O nosso tem. O nosso conhecimento ele é o que? Ele é limitado. A pessoa que tem mais conhecimento, a pessoa que tem mais grau de capacidade intelectual, não chega nem 1 milímetro perto do conhecimento de Deus, que é infinito. Mesmo com todo esse conhecimento humano, que muitas vezes Deus permite esse conhecimento quando é feito para o bem, Deus permite, Deus também dá sabedoria, dá capacidade aos seres humanos para que possa ajudar a sociedade, a humanidade. Porém, a grande maioria, infelizmente, não reconhece que isso vem de Deus. E aí entra aquilo que nós estudamos, né? Nos dias anteriores, né? Que toda a glória ela tem que ser de Deus e não nossa. Pegando lá, por exemplo, o exemplo lá de Jeremias capítulo 9, né? Dando sequência, um outro exemplo, aliás, uma outra lição. Nós devemos confiar no plano de Deus para nós. Você tem confiado no plano de Deus? O plano de Deus é infinitamente melhor do que os nossos planos. E nós devemos confiar nos planos de Deus, mesmo quando a gente não entende. Mesmo quando a gente não compreende de forma completa o que Deus está fazendo na minha e na tua vida. Nós devemos confiar no plano de Deus. Por quê? Porque Ele é infinito. Porque Ele sabe de todas as coisas. Então essa é a lógica, esta é a lição. Indo para a parte final, Romanos capítulo 11, verso 33, né? A gente tem ali que fala que ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então a gente percebe aqui e tira mais uma lição importante. E qual é a lição? Deus ele tem um conhecimento
e uma sabedoria que é insondável, ou seja, que não tem alcance, humanamente falando. E em vez de a gente tentar compreender tudo, nós devemos o quê? Nós devemos nos submeter à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é melhor. Sabendo o quê? Sabendo que Deus ele nos guia, que Deus ele nos orienta em todos os momentos. 1 João capítulo 3, verso 20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Interessante isso, né? O nosso coração nos condena, nosso coração infinito, aliás, nosso coração limitado e finito nos condena. Mas, como diz o verso, Deus, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. É fundamental a gente entender isso, né? Romanos capítulo 8, verso 20 diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vou pegar uma citação aqui de Ellen White no livro Ciências do Bom Viver, na página 471, pegando aqui esse contexto de 1 João capítulo 3, verso 20, tá bom? Então a gente está analisando aqui todos os textos, pegando aqui citações de Ellen White, destacando aqui os livros, as páginas e tirando uma lição. Então basicamente a gente está analisando aqui dessa forma essa parte segunda. Ela diz assim, repetindo o livro Ciências do Bom Viver, na página 471. Nosso Pai Celestial mede e pesa cada provação antes de permitir que ela nos alcance. Nunca permitirá que a dor afligisse seus filhos, se não fosse para o bem deles. E aqui entra a gente poderia analisar aqui, somente aqui, mas em resumo, em virtude do tempo, as provações Deus permite. As tentações, muitas vezes elas vêm através da nossa natureza pecaminosa, através das nossas escolhas, através do inimigo. Então a gente tem que perceber que as provações de Deus permite muitas vezes para que isso possa nos trazer o que? Como diz a Bíblia lá em Tiago, né? Capítulo 1, nos trazer perseverança, nos trazer mais confiança, e isso nos faz crescer. É bem verdade que muitas vezes esse processo ele nos traz, humanamente falando, ele nos traz momentos que não é fácil, não é verdade? A gente passar por uma provação, mas, como diz a Bíblia, quando a gente passa por essa provação, nós temos a vitória lá no final. Então, quando Deus ele permite, ele jamais permite algo que nós não podemos suportar quando estamos na presença de Deus. É importante ressaltar isso. E qual é a lição? Finalizando, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Um outro detalhe, Deus conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Esse que é o grande detalhe. Muitas vezes a gente acha que a gente nos conhece a nós mesmos, e muitas vezes a gente acaba tomando decisões, né? Porque a gente acha que a gente conhece tudo, que a gente resolve tudo, e aí a gente acaba retardando as bênçãos de Deus muitas vezes. Um outro ponto, uma outra lição, né? Mesmo quando nós nos sentimos culpados ou desanimados, podemos confiar que Deus sabe o que é melhor para nós, e Ele nos oferece duas coisas, querido aluno, querida aluna, querido amigo, querida amiga que está nos acompanhando. Ele nos oferece graça e Ele nos oferece perdão. Que nós possamos meditar sobre isso e que você possa ter uma segunda-feira maravilhosa, ou no momento que você está escutando esse vídeo, que Ele possa te trazer conforto e Ele possa te trazer graça e possa te trazer perdão.
Deus possa te abençoar, que Deus também possa abençoar a tua família e que possamos nos encontrar amanhã em mais um vídeo aqui no canal. Que Deus abençoe você.